a pergunta que nós temos para hoje. Então vamos ver aqui a pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. O que significa Deus está no controle de tudo? Né? A gente ouve muito isso. Deus no controle. Deus está no controle. Deus está controlando. Deus está aí, entendeu? A gente escuta muito e as pessoas às vezes falam e nem entendem muito bem, né? Às vezes até acham que entende até demais. É como se Deus estivesse dirigindo tudo. Está acontecendo ali um crime. Deus está no controle daquilo. Está acontecendo ali um sofrimento, alguém está sofrendo, Deus está controlando o sofrimento dela. Está acontecendo ali um problema que desagrada a vontade de Deus, Deus está no controle. Agora, só que também é relativo, né? Pensando bem, tem gente que acredita nisso, né? Deus está no controle, mas não quer sair do controle, ela quer brigar por aquilo. Deus não está no controle, mas quer brigar, quer fazer confusão, tem que ser do meu jeito, vocês estão errados, né? Ué, Deus está no controle ou não está no controle? Também tem isso, né? Mas vai conhecer cabeça de gente que você fica louco, né? Se você parar para conhecer a sua, você já fica louco, imagine o do coletivo, né? Olha, Deus é maravilhoso, viu? Porque só em aceitar nós com tudo isso tem que ser Deus misericordioso mesmo. Muito bem, então vamos aqui ao item primeiro. Esta afirmativa, sumamente importante para toda religião, é inconcebível que uma divindade não tenha controle sobre todas as coisas. O contrário disto diminuiria muito a divindade e a crença nela, bem como a segurança que ela pode oferecer aos seus adoradores. Então, nas religiões, fica difícil, em qualquer religião, acreditar num Deus que não está no controle das coisas. Tá bom? A ideia é essa, ele está no controle porque ele é Deus, ele está, né? Os botões estão ali, está à disposição dele. Só que na hora que você vai explicar por que, que ele é amor e permite problema, por que, que ele é amor e permite as catástrofes aí da natureza, por que, que ele está no controle e permite a morte sangrenta e maldita de algumas pessoas, por que, que ele está no controle e permite tanta gente ruim fora da religião e dentro da religião? Se ele está no controle, por que, que ele permite tudo isso? Por que, que ele deixa tudo isso? Não está no controle? Ou ele está brincando com a gente? Está no controle, brinca com a gente e deixa a gente se acabar por aí. Né? Então, esse é o primeiro item. Segundo, quando cremos que o Deus único do universo é onipotente, onisciente e onipresente, estamos direta e indiretamente afirmando que ele tem o controle sobre todas as coisas, que não há nada que esteja fora desse controle divino dele. Então, na hora que eu fico dizendo argumentos sobre Deus, olha, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, eu estou afirmando, entre outras muitas coisas, que ele tem controle, porque uma pessoa que tem todos esses atributos, ele tem o controle de tudo. Não tem como fugir disso. Né? Terceiro, isso traz até algum desconforto para muitos. Pois se ele tem o controle sobre tudo, como conciliar tudo o que acontece com o amor que ele afirma ser e ter para com toda a humanidade? Como conciliar tudo o que acontece com esse amor que ele diz ter? Como um Deus que tem controle de tudo e diz que ama todo ser humano, age de forma a prejudicar tanta gente? Entendeu? Por quê? Então, esse é o que muita gente sofre para poder explicar esse controle de Deus, não é? Sobre todas as coisas. 4. Há dois tipos de controles de Deus sobre o mundo: o universo e as pessoas, né? Quer dizer, sobre o mundo, o universo e as pessoas. Um é o controle permissivo.
e o outro é o controle programático. Os dois são exatamente o controle que exerce sobre tudo e que tem total envolvimento com sua soberania, a soberania de Deus, né? E esses dois tipos de controle, né, estão coerentes com a sua soberania. O controle permissivo é, pois, a autoridade que ele passou aos homens, aos seres humanos, para com toda a sua criação. Ao fazer isto, ele já sabia com antecedência as consequências de passar todo esse controle para o ser humano. Ele criou tudo e entregou à gerência humana. Somos mordomos de nós, dos outros e da natureza como um todo. Ele exerce esse domínio através de nós por nos ter dado esta condição. Nos deu soberanamente e sabia o que estava fazendo. Ele não foi irresponsável. Quando a Bíblia diz que ele entregou a Moisés, entregou a Adão, não é, o domínio sobre as coisas, né? Inclusive no hebreu, o fato dele colocar o nome nas coisas, o fato dele colocar o nome nos animais, era uma maneira de estar passando para ele a responsabilidade, o domínio sobre todas essas coisas. Tá bom? Então, ele não estava sendo irresponsável quando passou isso para todos os seres humanos. 6. O controle programático ou eterno, né? Esse controle programático é, então, tudo que ele providenciou, é interessante isso, tudo que ele providenciou em nós, nos outros, coletivamente e na natureza, os quais somos cada um responsável diante dele. Condições para que, então ele colocou em nós condições para que todos os prejuízos que o primeiro controle permitiria fosse de alguma forma superado por este controle. É eterno porque foi exercido antes da fundação do mundo, da criação de tudo, e tem sido exercido e por isso não há caos, já que temos deteriorado tudo com nossa condição de pecado original, que contaminou e prejudicou toda a criação. E isso sempre vai estar acontecendo. É a providência. O que é o controle programático? É a providência dele para recuperar o que nossa mão destruidora fizer acontecer com aquele primeiro controle. Então, o primeiro controle é o controle que ele passa para o ser humano. É o controle permissivo. Ele permite que a gente, então, vamos pegar um extremo, ele permite que a gente prejudique a criação dele. Tá? É um extremo. Claro que temos feito coisas positivas também, né? Mas ele permite que a gente prejudique a criação. Esse é o controle permissivo. Ele tem o controle, mas é o controle através de nós. Ele nos passa, ele nos delega esse controle. O controle programático é aquele controle que ele também exerce, que é assim, na sua onisciência, ele sabia que nós iríamos prejudicar a natureza. Então foi o que ele fez. No controle programático, ele organizou a natureza de uma maneira que ela sabe por si só se recuperar diante do prejuízo que a gente iria exercer sobre a natureza. Entende? Então, esse é o segundo controle, é o controle programático, é um controle que ele, então, organiza, né? Desde a criação, ele organiza no corpo humano. Por exemplo, eu prejudico o meu corpo, não tenho prejudicado? Com alimento errado, com uma série de coisas erradas. Eu tenho prejudicado o meu corpo, mas meu corpo, ele sabe, até certo ponto, né? Ele sabe se recuperar
dos prejuízos que eu coloco sobre ele. Entendeu? Então, isso é o controle. Deus tem esse controle. Ele nos dá a permissão, né, para a gente exercer sobre tudo isso, mas também ele programou para que tudo se recupere. Essa é a maneira dele ter controle sobre todas as coisas. 7. A onisciência tem tudo a ver com isto. Deus não é irresponsável. E entregar tudo ao homem sem primeiro conhecer bem o que isso resultaria e sem providenciar os meios para que tudo se recupere da melhor forma possível, até para o bem do próprio homem. A onisciência teve e tem papel fundamental nesses dois controles do Senhor. Assim, com ela, a onisciência, né? E com tudo isto, podemos afirmar que ele tem controle total sobre tudo, embora delegasse ao ser humano a mordomia de tudo, da sua criação. Tá? Então, foi pela soberania, né? Aliás, pela onisciência dele, né? Com a sua soberania, é que ele então atua e faz isso com a gente e através da gente. Ao criar o ser humano, à sua imagem e semelhança, vantagens e desvantagens foram estabelecidas. Não é que Deus estabeleceu, não. É porque a maneira como Deus nos criou, então estava dando margem para vantagens e desvantagens. A grande vantagem, entre outras provenientes dela ou não, é que ele não iria se relacionar com robôs. Não era o que Deus queria, relacionar com robôs. Tá? Com animais programados, só levados pelo instinto, como todos os outros animais e seres vivos. O ser humano seriam pessoas capazes de conhecerem o bem e o mal e escolher por si só o que prefeririam. Tá? Deus colocou assim, fez assim. A desvantagem maior, né, a maneira de Deus nos criar a sua imagem e semelhança, a desvantagem maior, entre outras, é a de que os seres humanos iriam pecar, desobedecer, se auto-prejudicarem e também prejudicarem tudo mais ao seu redor. Esse é um dos prejuízos. 9. Assim, ele permite todas as coisas. Dentro do seu controle de criador e mantenedor de tudo, ele concede o domínio do homem sobre tudo que foi criado. Há um domínio do homem. O homem pode controlar todas essas coisas. Mas também ele exerce continuamente, desde o início de tudo, o controle programático ou eterno. Ou seja, por seu amor e misericórdia para com todo ser humano, ele criou condições para que tudo e todos pudessem ser resilientes diante do preço da liberdade que os próprios seres humanos têm em relação a si mesmos e em relação ao coletivo e à natureza como um todo. Tá? Então ele tem o controle permissivo, ele permite que o homem seja mordomo da criação, possa fazer mudanças na criação, possa alterar muito da criação, ele permite. Foi dado o domínio, né? Não temos que questionar isso. O homem recebeu essa autoridade. Agora, é preciso entender também que ele não simplesmente deixou o homem por si. Ele sabia de todos os preços, todas as circunstâncias ruins que isso iria produzir e ele então deu condições para que a gente supere com facilidade todas essas deficiências humanas em relação à sua criação, tá bom? Então tudo isso é para responder exatamente essa pergunta. O que significa Deus está no controle de tudo? Então a gente compreender exatamente como é que funciona esse controle de tudo.
Tá bom?